Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Cientista. Esse agora que é o 10º programa nessa 4ª temporada. Aqui você já sabe, nós falamos sobre ciência de forma clara e descontraída. Apresentamos e discutimos trabalhos e pesquisas das variadas áreas do conhecimento produzidas em nossa universidade e que se manifestam no nosso dia a dia. E para encerrar essa temporada com chave de ouro, o programa de hoje apresenta um trabalho que tem se destacado mundialmente. São as pesquisas com o uso de psicodélicos no tratamento da depressão. Nós conversamos com duas pesquisadoras que ganharam o Prêmio CAPES 2024. E uma dessas pesquisas analisa o uso da substância cetamina no tratamento em pacientes com depressão resistente. Vamos ver na reportagem. A cetamina é uma substância anestésica já de uso muito comum na medicina veterinária, mas que também nos últimos 20 anos tem se mostrado como uma substância antidepressiva, com potencial antidepressivo. A cetamina é um anestésico, só que apesar de ser anestésico, quando ela é administrada em doses subanestésicas, ela causa o que a gente chama de efeito dissociativo. A dissociação é um dos efeitos dentro do que a gente chama de efeitos psicodélicos. Nosso grupo, que é liderado pelo professor Draulio Barros de Araújo, vem trabalhando com substâncias psicodélicas já há quase 20 anos. E particularmente aqui, em Natal, no Instituto do Cérebro e aqui no Hospital Universitário Onofre Lopes, nós iniciamos fazendo pesquisas com ayahuasca, fizemos um estudo duplo cego, placebo randomizado, que foi coletado, os dados foram coletados entre 2014 e 2016. Depois, já a partir de 2020 e 2021, nós começamos a estudar a DMT, que é uma das componentes, uma das substâncias que compõem a ayahuasca. E, em paralelo, nós também temos desenvolvido trabalhos com a cetamina. Então, nós já temos medicamentos de cetamina, que é a escetamina, intranasal, já está disponível no mercado, então a Anvisa liberou em 2019 esse medicamento. No entanto, ele é muito caro. Hoje em dia já é uma substância regulada que o psiquiatra pode prescrever nesses casos graves de depressão, ou depressão também com risco de suicídio, ou que não responde ao tratamento convencional. Só que devido à patente da Johnson, então é um tratamento muito caro, em que uma aplicação chega a ser cerca de R$5.000. E considerando que o tratamento inicial são 8 aplicações, é um tratamento altamente custoso. O que a gente vem desenvolvendo aqui no hospital é a mesma substância, só que ela é aplicada de forma subcutânea. Isso faz com que caia a patente, ou seja, perde-se a patente. Então aqui no hospital, desde 2018, já existia um protocolo clínico de aplicação de cetamina no ambulatório da psiquiatria. O que a gente tem feito, então, desde 2020 é aproveitar esse protocolo que já existia para fazer pesquisas e entender melhor como é que a cetamina funciona, como a gente pode talvez propor mudanças nesse protocolo para torná-lo ainda mais acessível à população. E aí, nesse sentido, nós estamos fazendo um estudo, já temos uma primeira etapa que foi publicada, que é tentar entender se a cetamina ela aplicada em um contexto que a gente chama de um contexto biomédico, em que a gente está avaliando apenas o efeito da substância, ela tem a mesma eficácia da cetamina quando aplicada junto da psicoterapia, com suporte psicológico. Então é o que a gente chama de psicoterapia assistida por cetamina. Nosso foco é em pacientes com depressão resistente ao tratamento. O que isso quer dizer? São pacientes que já passaram por pelo menos 2 tratamentos com medicamentos convencionais, na dose adequada e pelo tempo adequado e que não responderam. Ou seja, são pacientes que não melhoram, que já fizeram alguns tratamentos, mas que não têm uma resposta satisfatória. As sessões com cetamina, elas ocorrem aqui, nesse ambiente que a gente está agora, que fica dentro do Hospital Universitário Onofre Lopes. O protocolo, ele é composto por 8 sessões de cetamina, uma sessão aplicada a cada semana, então é um protocolo que dura 2 meses. E durante esse protocolo, nós temos o acompanhamento dos psicólogos e psicólogas que vão estar ali junto à paciente durante todo esse processo. Então, esse protocolo inclui sessões de preparo,
em que o paciente vai ser orientado, né, vai ter uma psicoeducação, até mesmo sobre a própria depressão, mas também sobre a substância, porque a acetamina, ela é uma substância que pode provocar algumas alterações no corpo, na maneira de pensar, no que você sente, naquele momento ali que vai durar 1 hora, mais ou menos. A forma da administração que a gente tem usado é subcutânea, e aí isso faz com que essa duração aí dos efeitos seja da ordem aí de 1 hora, mais ou menos. Então, a gente teve um sucesso com essa administração por uma rota diferente, a gente teve um sucesso de observar essa resposta. Já temos 2 artigos publicados, um que mostra esse efeito antidepressivo e o efeito também anti-suicida. Isso é muito relevante quando a gente pensa principalmente no suicídio, que é uma questão que não tem muito tratamento farmacológico, né? Então, quando um paciente chega, por exemplo, num pronto-socorro e que está com alto risco de suicídio, não existia até então um tratamento específico. A cetamina, ela tem sido usada com esse objetivo, tanto que essa é uma das aprovações que a Anvisa permite o uso da cetamina para risco de suicídio. E o que a gente viu no nosso estudo é que após uma única sessão com a cetamina subcutânea, já existe uma redução significativa nesse risco, né? Além disso, o que a gente também percebeu nesse estudo é que essas mudanças elas foram sustentadas até 6 meses. Além dos estudos com a cetamina, as pesquisas com psicodélicos de saúde mental rendem reconhecimento e premiações. As pesquisadoras foram laureadas no Prêmio CAPES 2024, consagrando-as pela contribuição de impacto em diferentes áreas do conhecimento. O prêmio, naturalmente, ele é fruto, né, de todo esse trabalho. Foi um prêmio muito importante porque ele foi dado dentro da área médica. E se a gente imagina dentro da área médica tão ampla que a gente tem desde doença infecciosa, genética, metabólica, a gente ter essa premiação voltada para a saúde mental e principalmente para a utilização de substâncias psicodélicas no tratamento dessas psicopatologias de resistentes, mostra como esse campo realmente está sendo... Assim, existe uma necessidade realmente de exploração desse campo e como isso, eu acho, vai ser aceito aos poucos pela sociedade devido à demanda que existe dentro da saúde mental. Essa premiação, né, veio como um grande reconhecimento e uma amostra de que o que a gente tem feito aqui é realmente relevante, né? O artigo que puxou a premiação foi o artigo do meu doutorado, esse que a gente investigou os efeitos antidepressivos da ayahuasca na depressão resistente ao tratamento, que é um artigo que hoje tem mais de 850 citações. E é um artigo que realmente foi muito importante, né? Foi o primeiro artigo que fez um ensaio duplo cego, randomizado, a testar uma substância psicodélica na condição de depressão resistente ao tratamento. Primeiro artigo no mundo. Então, acho que cada vez mais o nosso grupo tem um reconhecimento e tem a motivação para continuar fazendo essas pesquisas, né, que são muito importantes, que tratam aí de questões que a gente vê que cada vez mais é relevante na sociedade. Como nós vimos, há muito trabalho sendo realizado na área da neurociência, na tentativa de se descobrir as melhores formas de tratamento para a depressão. E o estudo com psicodélicos tem se encaminhado cada vez mais para novas e viáveis propostas de tratar a saúde mental. Certamente o tema levantou dúvidas, então vamos conferir agora aquela participação do público com o nosso repórter Arthur Rocha. Meu nome é Maurício Santos, sou estudante de farmácia aqui da UFRN e eu queria saber por que a escolha da cetamina para fazer esse tipo de tratamento. A gente escolheu a cetamina porque já era uma substância que vinha sendo utilizada aqui no hospital, né, mas num protocolo clínico, e também porque já é uma medicação que é aprovada pela Anvisa em uma outra forma de administração. Então, o que a gente está estudando aqui é uma maneira de baratear esse tratamento, porque a gente está fazendo a cetamina por via subcutânea e não intranasal, que é uma maneira que já existe, mas que é muito cara. E na subcutânea a gente consegue fazer com que essa aplicação tenha um custo realmente muito acessível, podendo ser aplicada aí para um número muito maior de pacientes. Esse tratamento pode ser destinado para as pessoas de modo geral? Não. A cetamina, né, ela tem sido utilizada em 2 grupos específicos de pacientes. Pacientes que têm alto risco de suicídio e pacientes que têm transtorno depressivo. Pode ser depressivo unipolar, então, né, unipolar, ou também bipolar. É importante lembrar também que existem contraindicações.
Então, por exemplo, pacientes que têm doenças cardiovasculares, né, não pode usar, ou pacientes que já tiveram algum tipo de psicose, esquizofrenia, também nesse caso não é recomendado. Porque em alguns casos a depressão é mais resistente? A depressão, ela é uma doença que tem muitos fatores envolvidos, desde fatores hereditários, como fatores ambientais, sociais, né? Então, é difícil a gente saber por que uma pessoa responde a um tratamento, não responde a outro. No nosso grupo, a gente tenta entender um pouco mais sobre isso, por isso a gente também, além de fazer o tratamento, a gente sempre coleta material biológico, como sangue, saliva, para fazer algumas medidas bioquímicas e tentar associar o perfil, né, de resposta desses pacientes com mudanças biológicas ou mesmo também mudanças de comportamento e entender um pouco melhor o que é que faz um paciente responder a um tratamento e outro não responder. Mas é uma questão que está em aberto ainda, mas que muitos grupos têm estudado e tentado entender melhor, né, o que é que faz realmente uma pessoa ser resistente ou não. Quais são as principais especialidades envolvidas nessa pesquisa? Todas essas pesquisas elas são conduzidas por uma equipe multidisciplinar. Da saúde, né, pessoas que trabalham com a saúde, mas basicamente da psiquiatria, então psiquiatras, psicólogas, psicólogos, equipe de enfermagem, então enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos juntos, né, para proporcionar aí o melhor atendimento ao paciente. E agora, depois de muita informação, muita ciência pra gente, vamos ao intervalo e logo depois o quadro Sabia Não apresenta mais curiosidades sobre o tema. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora vamos direto para o nosso quadro que apresenta as curiosidades do mundo da ciência. Vamos conferir no quadro Sabia Não? Segundo a Organização das Nações Unidas, a igualdade de gênero é um direito humano fundamental e essencial para alcançar sociedades pacíficas com pleno potencial humano e desenvolvimento sustentável. De acordo com o levantamento da Unesco, apenas 30% dos cientistas no mundo são mulheres. Para se ter uma ideia, vamos lá. O Prêmio Nobel foi criado em 1901 e cerca de 947 pessoas e 28 organizações receberam o prêmio até hoje. Mas você sabia que apenas 58 mulheres receberam a premiação? Sabia não? A luta para que mais mulheres pudessem ocupar espaços nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, área que apenas 35% das estudantes brasileiras estão matriculadas, também foi iniciada por pioneiras que enfrentaram restrições drásticas e desafios ainda maiores para ocupar espaços estruturalmente negados ao gênero. Mas hoje nós vamos conhecer as cientistas mulheres com destaque. Vamos começar por ela, Ada Lovelace. Ela é considerada a primeira programadora de computadores da história e responsável pelo que iniciou o sistema informático que conhecemos hoje. Ada escreveu um algoritmo compatível para que a máquina fosse capaz de calcular os números de Bernoulli, uma equação matemática útil até hoje para a programação moderna. Ele é considerado o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina. Inclusive, em homenagem a ela, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nomeou uma linguagem de programação Ada. Agora vamos falar sobre Rosalind Franklin. Desde bem jovem, ela sabia que queria seguir uma carreira na ciência. Em 1945, começou na carreira científica, depois de conquistar o doutorado em Química pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido. A pesquisa dela contribuiu para a compreensão da estrutura do DNA. E olha que genial! Ela foi capaz de tirar uma fotografia por raio-x mostrando a dupla hélice das moléculas de DNA pela primeira vez. Em 1962, 3 pesquisadores publicaram a descoberta na revista Nature e receberam o Prêmio Nobel pela descoberta da dupla hélice do DNA. Mas Franklin tinha morrido 4 anos antes, vítima de um câncer de ovário, e não foi reconhecida pela descoberta. Mas logo depois, recebeu o título de Mãe do DNA. Nice da Silveira, brasileira, se formou na Faculdade de Medicina da Bahia e conseguiu reconhecimento mundial pela dedicação de uma vida inteira à psiquiatria brasileira.
Nice da Silveira era contra o isolamento e tratamentos da comolobotomia, eletrochoque e insulinoterapia direcionados às pessoas que sofriam de transtornos mentais. Ela foi pioneira no tratamento terapêutico da interação com animais. A psiquiatra permitia que os pacientes cuidassem de cachorros que viviam nos pátios do hospital. Maria da Conceição Tavares, a brilhante economista que lutou contra a desigualdade brasileira. Ela nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil em 1954, um ano após se diplomar em matemática pela Universidade de Lisboa. Aqui no Brasil, ela ingressou no curso de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É amplamente considerada como a mais brilhante economista brasileira. A trajetória dela conta com passagens pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, onde ainda como estudante de economia fez um estudo matemático sobre a distribuição de renda no Brasil. A pesquisadora também trabalhou na elaboração do plano de metas do então presidente Juscelino Kubitschek. Ela foi professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do Instituto de Economia da Universidade de Campinas, em São Paulo. O artigo intitulado Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações, publicado em 1972, é um marco no estudo do processo de industrialização do Brasil e se tornou um clássico na literatura econômica da América Latina. Ela também ficou conhecida como militante da causa democrática e crítica feroz da política econômica do regime militar, chegando a ser presa em 1975. Ela também ficou conhecida nacionalmente pela forma apaixonada com que defendia suas ideias e atacava a pobreza e a exclusão. A biomédica Jaqueline Góes teve destaque quando coordenou a equipe de cientistas do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, que sequenciou o genoma do SARS-CoV-2 em tempo recorde, 24 horas após a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. O trabalho desenvolvido pela equipe que ela estava permitiu diferenciar o vírus que infectou o paciente brasileiro do genoma, identificado em Wuhan, o epicentro da epidemia na China. As amostras revelaram que este caso estava mais próximo de versões do coronavírus observadas na Alemanha. A pesquisadora baiana recebeu vários prêmios e foi homenageada em diversas ocasiões pelo trabalho desenvolvido na luta contra o coronavírus. Jaqueline integra ainda o Centro Conjunto Brasil-Reino Unido para a Descoberta, Diagnóstico, Genoma e Epidemiologia de Arbovírus, um projeto de monitoração de epidemias com o objetivo de dar respostas em tempo real. Com esse reconhecimento, a cientista incentiva as carreiras de meninas e mulheres na ciência. E o último episódio do Sabia Não da temporada 4 do programa Fala Cientista fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá! O quadro Sabia Não também está nas nossas redes sociais e você pode acompanhar lá no Instagram. Esse programa e todos os outros também ficam disponíveis no canal do YouTube da TVU. No programa de hoje, conhecemos o trabalho de pesquisadoras com o uso da cetamina no tratamento contra a depressão. E também vimos como essas mulheres cientistas têm se destacado nas pesquisas no Brasil e no mundo. E chegamos ao fim do nosso 10º episódio em 2024. Ao longo dessa 4ª temporada, compartilhamos muito conhecimento científico. Nós vimos, por exemplo, o desenvolvimento de programas de computador no auxílio de pessoas com deficiência, o inventário turístico de Fernando de Noronha e as descobertas da ciência na saúde mental. Foi muito bom estar aqui falando sobre esse fabuloso mundo da ciência. A gente se encontra em 2025. Até lá!